para sermos bem-aventurados. Tudo. Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, sempre levando para vocês o ensino, o esclarecimento, a orientação da palavra de Deus. Por onde vocês vão estar? Deixou. Não é a fé nos objetos religiosos. Por onde vocês vão estar sendo informados, esclarecidos, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Porém, a palavra de Deus tem sido levada ao conhecimento de todos. A luz de Deus tem sido levada ao entendimento de todos para iluminar. Agora, quem crer vai ter esse entendimento iluminado. Quem crê vai conhecer a verdade e ser liberto. Isso cabe a cada pessoa. É responsabilidade de quem ouve. O trabalho que Deus faz é levar ao conhecimento de todos a verdade, para que tenham a direção, o conhecimento por onde vão encontrá-lo, receber dele o amor, o perdão, a misericórdia para a salvação. Agora, vai ser anunciado o caminho. Entra no caminho quem quer. Vai ser anunciado e mostrado a porta. Entra por essa porta quem quer. Vai ser levado o conhecimento de todos o meio de salvação. Crê e recebe quem quer. A gente sabe que a palavra já revela que nem todos, não é, vão receber o amor de Deus para ser salvo. A multidão vai desprezar o amor de Deus. Por quê? Por causa dos seus conceitos, seus valores, da sua vida, que vão estar permanecendo nela sem dar ouvido à verdade. Ou seja, a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo. Escuta aí o que a palavra nos revela. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vieram para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas. Você está entendendo o que a palavra está revelando? Muitos vão querer permanecer no seu caminho, na sua direção, no seu entendimento. Não vão aceitar a palavra porque está contrariando o que eles vivem, o que eles creem, o que eles praticam, a direção deles. E eles não vão querer voltar. É isso que a palavra revela. Isso está lá em João 3, 19 e 20. Agora, olha outra coisa importante que a palavra revela. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 2, aliás, porque não tem capítulo 4, capítulo 2, versículo, dá lidinha lá no versículo 10 e o 11 e o 12. Olha outra verdade que a palavra revela. E Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira os que não tiveram prazer na verdade, os que não creram na verdade, antes permaneceram na mentira, e não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso serão condenados. Olha aí o que a palavra revela. Deus vai dar ao homem o que ele quer. Deus vai permitir ao homem a satisfação do desejo maligno dele para ele viver. E vivam na mentira. E se mergulhem na mentira. Se deslumbrem na mentira. Vivam essa alegria maldita que o mundo oferece sem dar ouvido à voz de Deus, que adverte o homem para renunciar a esse mundo que leva o homem a consequências terríveis na eternidade. Mas os homens não dão ouvido à voz de Deus. Eles se mantêm na sua consciência corrompida, nos seus entendimentos que acham que é direito e o final de morte, porque há caminho que aos olhos dos homens parecem direito e perfeito, mas o final desses caminhos é o caminho da morte. Só há um caminho que leva o homem à vida. E esse caminho não é por meio de nenhum conceito religioso. Não é por meio de nenhum princípio de homem. Esse caminho que leva o homem à vida foi o próprio Deus que abriu para o homem, que veio do céu para a terra. Esse caminho que veio do céu para a terra, para levar o homem da terra para o céu, chama-se Jesus. É aí que o homem tem que crer para ser salvo.
E Jesus convida o homem a negar-se. Jesus convida o homem a renunciar. Jesus convida o homem a se arrepender, crendo nele, para por ele ter a vida eterna. Ele é o caminho, ele é o meio, ele é a verdade que os homens precisam crer para serem livres da mentira que vivem presos neste mundo em conceitos, culturas, ideologias, princípios, valores que o povo vive como se fosse de Deus. Nesse mundo de mentira vão se perder. A verdade é Cristo e todos que conhecer a Cristo serão libertos, porque Cristo é quem liberta. E eu quero trazer para você essa orientação. Você precisa ser advertido sobre esse conceito errado que muitos estão vivendo. Porque muitos acham que a vida com Deus é por meio de uma religião buscando ser bonzinho, buscando ser justo, buscando fazer obra de caridade, vivendo sacrifício religioso. Muitos estão pensando que vão encontrar a aprovação de Deus. Muitos estão pensando que vão estar em Deus por meio das suas religiões, dos seus sacrifícios religiosos, das suas vidas religiosas, das suas obras religiosas, das suas caridades, das suas boas obras dentro da religião. Muitos estão perdidos porque não estão dando ouvido à verdade. Continua nessa mentira, onde pensam que vão encontrar Deus no final do labor desta vida, quando a morte chegar a cada um de nós. Aí é que todos vão para a realidade. Quando sair desse mundo, o que vai prevalecer é quem estava na palavra de Deus. Não é quem estava numa vida religiosa. Não é quem estava vivendo uma vida que achava que era do bem. O bem, o homem não pode operar para Deus em canto algum. O bem que vai dar ao homem a graça de Deus, ele não pode operar pelos méritos dele. O homem só pode receber o bem de Deus para lhe salvar da eternidade terrível pelo bem que Jesus operou por nós. O bem foi através de Jesus. Ele que operou o bem. Ele que operou a bênção. Ele que operou o perdão. Ele que operou a justificação. Ele que operou o meio para a gente se reconciliar com Deus. Ele que operou o meio para a gente encontrar o amor de Deus. Para a gente ser livre de uma maldição que está sobre a humanidade. Jesus Cristo é esse o bem que nós precisamos. A obra que vai salvar a humanidade não é a obra do homem, é a obra de Cristo, a obra de Deus. Jesus é a obra de Deus. Jesus é a obra que salva o homem. Jesus é a obra que nós devemos crer para ser salvo. Não é fazer obra religiosa. Não é achar que é bonzinho porque dá um pão, dá uma cesta básica, porque ajuda alguém. O homem em si é mau. Não há um bom sequer na terra. Não há um justo sequer. Essa é a verdade que a palavra revela. E toda a justiça que o homem procura fazer para receber a aprovação de Deus é como um trapo de imundícia. Isaías 64, 6. É o que a palavra revela, mas o povo quer viver nos princípios que eles entendem. Não olha para a palavra, não se norteia pela palavra, não vive nos valores, nos princípios da palavra, porque a palavra tem sido desprezada por muitos que estão dizendo que é de Deus. São esses que reprovam os princípios da palavra, estabelecendo seus conceitos dentro das religiões, onde os homens dizem que estão vivendo para Deus, onde os homens dizem que são de Deus, estão ensinando o povo preceitos malditos que são deles e não de Deus. O povo está perdido da verdade. Para poder ser salvo, ser achado, tem que conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus, não é nenhuma vida religiosa e nenhuma religião ou igreja. Tem muita gente pensando que acha que é de Deus porque está dentro de uma religião evangélica. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. A sua religião evangélica não pode lhe salvar se você não conhecer o Evangelho. A sua vida de sacrifício religioso evangélico não pode lhe salvar se você não conhecer o Evangelho. As suas vidas de usos e costumes, de roupa, de comportamento evangélico, não pode lhe salvar se você não conhecer o Evangelho. A sua formalidade religiosa evangélica
não pode lhe levar a Deus se você não conhecer o Evangelho. Não é viver uma vida evangélica, não é praticar sacrifício, trabalho religioso evangélico, não é estar dentro de uma religião evangélica, é conhecer o Evangelho e crer no Evangelho para ser salvo. A verdade é essa, Deus não deixou nenhuma igreja, seja católica, evangélica, para o homem ser salvo, para o homem viver dentro dela, como se fosse dele. O que o homem precisa é crer no Evangelho, é conhecer o Evangelho, é se conduzir pelo Evangelho, para ele ser salvo, não é estar dentro de igreja evangélica, nem vivendo a vida religiosa evangélica. É crer no Evangelho. Você conhece o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você já foi informado pelo Evangelho? Você creu no Evangelho? Você está vivendo no seu entendimento guiado pelo que o Evangelho informa? Ou você está vivendo dentro da igreja evangélica guiado pelo que os líderes evangélicos informam? Cuidado, viu? Não mude. Cuidado com a troca de valores. Estão mudando os princípios. O princípio para o homem ser salvo não é uma igreja, não é uma religião. É Jesus. O caminho da vida não é dentro de uma vida religiosa. É dentro da palavra, seguindo a Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Não deixe ser enganado. Vá conhecer a verdade que vai libertar você desse conceito religioso que você está, pensando que está indo a Deus, pensando que é de Deus, pensando que está fazendo a obra de Deus, pensando que está na casa de Deus, pensando que é salvo e que está na promessa de Deus. Cuidado, vá conhecer a verdade para você não sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando deste mundo partir, porque só vai prevalecer quem está na palavra, quem está em Cristo, não é em igrejas nenhuma. O Evangelho ensina que nós somos o templo e a casa de Deus. O Evangelho ensina que adorar a Deus é em espírito e em verdade, na minha vida, no meu viver. O Evangelho de Deus ensina que o lugar que eu tenho que estar para ser de Deus não é dentro de nenhuma religião, é em Cristo e a palavra de Cristo em mim. O Evangelho me ensina que o que me sela como membro da igreja de Deus não é um batismo de igreja evangélica feito por pastor, por homem. É o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. O Evangelho me ensina que em Cristo eu sou mais que vencedor. Não preciso estar dentro de culto de campanha para buscar vitória, nem para buscar bênção. O Evangelho me ensina que em Cristo nenhuma condenação há, nenhuma maldição há. Eu não preciso estar em campanha de quebra de maldição, em campanha de libertação. Eu não preciso estar vivendo escravizado dentro de culto, de ritual, de sacrifício, dentro de igreja. O Evangelho me ensina que eu já sou mais que vencedor em Cristo, aonde eu estou firmado, alicerçado com a minha fé nele, guardando e praticando a palavra dele. O Evangelho de Cristo me ensina que para eu ter minha vida firmada em Deus, não é dentro de nenhuma igreja, é em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Foi o que Jesus disse, Mateus 7:23. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente, que edifica sua casa na rocha. Venha o que vier, combate contra esse, mas não vai derrubá-lo, porque ele está firmado na rocha. A rocha não é uma igreja, não é uma vida de igreja, não é sacrifício de igreja, não é escravidão de igreja, não é dependência de igreja. A rocha é Jesus, onde nós temos que firmar nossa vida com Deus, praticando e guardando a palavra dele, não vida religiosa e obrigação religiosa dentro de sacrifício e de obrigação religiosa dependente, escravos, robotizados, vivendo como se fosse uma meta para Deus abençoá-lo dentro de obrigações religiosas. Você precisa conhecer a verdade e ser liberto. Jesus Cristo não ensinou a ninguém isso que o povo vive hoje sendo ensinado dentro das religiões. Jesus Cristo não mandou ninguém viver essa vida religiosa que o mundo vive como se fosse para Deus. O que Jesus disse foi: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho, Ele é o lugar, Ele é onde nós devemos estar e confiar, sabendo que já estamos em Deus. Não é por ali, aqui nem acolá. É em Cristo, quando a gente crê no Evangelho, que nos informa tudo isso. Tudo isso que eu falei aqui, você só pode conhecer
se você crê no Evangelho, se você for informado pelo Evangelho. É o Evangelho que nos dá o conhecimento para a libertação. É o Evangelho que nos mostra o caminho para a salvação. É o Evangelho que nos mostra o lugar onde devemos estar. É o Evangelho que nos mostra o meio para ser aceito por Deus. E não é nenhuma igreja evangélica ou nenhuma outra religião. É Jesus. Jesus, Jesus. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, que você creia no Evangelho e se converta a Cristo para viver por Ele, na palavra dEle. Não para viver por homens dentro de instituições, escravo, subjugado, no peso e nos fardos que os homens colocam para o povo viver como se fosse para Deus, dentro de religião, com obrigação, com determinação, com proibição. Não pode isso, não pode aquilo, tem que estar aqui, tem que fazer isso. Tudo é vã. Tudo isso que o povo vive na religião é vã, porque Jesus não ensinou nada disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é Jesus. E você precisa conhecer a Jesus e o que ele ensinou para ser salvo e liberto. Amém? Fica na paz. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando informações que liberta aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, no Instagram e nos meios sociais. A mensagem, a verdade de Deus, indo a todos para que creiam e sejam salvos. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como vão crer se não há quem pregue? Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. É crer no Evangelho. Não é estar dentro de nenhum lugar fazendo nenhum sacrifício e vivendo nenhuma ordenança religiosa. É crer no Evangelho para ser salvo. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.